Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui eu vou iniciar uma série. Essa série, eu ainda não sei exatamente como ela vai ser organizada, mas é para ser uma série sobre física. Como assim? Especialmente física moderna, isso envolve física quântica, relatividade, teoria das cordas, teoria de campos, etc. Termodinâmica, porque termodinâmica é legal. Não termodinâmica, tipo dilatação de uma chapa metálica, tá? Eu sei que você não tá nem aí pra isso, eu também não tô, a menos que eu tenha que trabalhar com isso em algum momento. Mas coisas como entropia, como conservação de energia e assim por diante, isso é bem interessante. Vai abordar também, como nesse caso aqui na maior parte do vídeo, alguns conceitos que são desenvolvidos mais recentemente em física clássica, por exemplo, ondas eletromagnéticas, porque isso é necessário para a gente entender os conceitos de física moderna, e eventualmente isso aqui pode também envolver algumas coisas mais práticas. Claro, a gente já está abordando aqui coisas práticas, a gente vai lidar com vários experimentos que são práticos, afinal de contas, e também a gente pode analisar algumas coisas como astronomia, eventualmente em um futuro. Como eu disse, eu não tenho a mínima ideia de quantos vídeos essa série vai ter, não tenho a mínima ideia de qual frequência você é capaz de produzir vídeos aqui, porque esses vídeos dão trabalho pra fazer. Eu tenho, assim, alguns já roteirizados, tem um que eu preciso editar, e a coisa, assim, parece que tá andando, mas em algum momento, evidentemente, eu vou ter que fazer outras coisas, essa série vai dar uma parada, e aí eu vou retomar depois. É essa a ideia, então não esperem vídeos mensais ou semanais ou qualquer coisa com esse tema. E o objetivo dessa série aqui é abordar conceitos ou que a maioria das pessoas não conhece ou que a maioria das pessoas conhece errado. Tá? Conceitos que envolvem física, física quântica principalmente, mas inclusive aqui algumas outras coisas, teletransporte quântico, imortalidade quântica, alguns conceitos que são sérios, mas que a galera distorce, algumas coisas que são absolutamente estúpidas, como o coach quântico. E a gente vai analisar esses conceitos explicando de uma forma que não seja nem leiga e nem uma explicação a nível universitário. Ou seja, a gente vai tentar apresentar as equações e vai verificar como essas equações já foram utilizadas. Mas a gente não vai se preocupar em desenvolver um rigor matemático assim tão preciso, a gente não vai se preocupar em demonstrar teoremas, por exemplo. Não vou apresentar aqui, sei lá, demonstração da segunda lei da termodinâmica, ao menos não fazer você entender passo a passo do que acontece ali. Claro, você pode, mas não vai ser exatamente o foco e a gente não vai resolver exercício. Lembrando, claro, não assista esse vídeo se você tem uma prova amanhã e você quer que esse vídeo salve a sua prova. Esse vídeo provavelmente não vai, isso eu te garanto. Cada vídeo tem alguns pré-requisitos que são necessários para você compreender ele inteiramente. Mas, se você não possui esses pré-requisitos, não significa que você não vai ser capaz de entender absolutamente nada, porque eu vou apresentar explicações que são prévias ou intuitivas para a maioria dos conceitos do ensino superior. Só que conceitos do ensino médio realmente não dá pra gente pegar e analisar, nem do fundamental e nem abaixo disso. Então, talvez eu repita esse comecinho aqui em todo o vídeo para evitar que a galera perca um bom tempo tentando estudar para uma prova que desse vídeo não vai ajudar. Esse vídeo é para você que não conhece o assunto começar a conhecer e começar a poder, por exemplo, ler artigos científicos a respeito desses temas sem ter problemas de ver a primeira equação e não entender nada e desistir. Ou que nem no próximo vídeo que é sobre estados quânticos, sempre você vê um psi e falar, não quero, tá, acabou, chega. Não, a intenção é que você seja capaz de interpretar, de ler esses textos, de saber do que aquilo tá falando. Então, introdução. Nesse vídeo aqui a gente vai estudar o que são as equações de Maxwell, como que as equações de Maxwell permitem explicar a propagação da luz no vácuo, ou da onda eletromagnética. Luz, aqui eu estou me referindo a toda onda eletromagnética, de qualquer frequência. O que é uma onda eletromagnética e quais são as suas propriedades. Como as ondas eletromagnéticas se sobrepõem. Isso a gente ainda vai falar no futuro, aqui a gente vai dar uma introdução disso. O que são fótons e como que os fótons foram descobertos. O que é o efeito fotoelétrico, o que é o efeito Compton. Algumas poucas propriedades dos fótons, a gente só vai pincelar isso aqui, mas mais pra frente a gente vai falar. E tudo que não tá nesses tópicos a gente não vai estudar. Tá? Não dá pra fazer duas listas exaustivas aqui, porque senão tudo que a gente vai estudar e tudo que a gente não vai estudar somados corresponde a todo o conhecimento do universo. Então tudo que não está aqui, portanto a gente não vai estudar. Quais são os pré-requisitos desse vídeo? Primeiro, matemática do ensino médio, isso é bem necessário. Não sei se você conseguiria entender sem ela. O que? Funções de números reais, é bom você lembrar o que isso significa. Números complexos, bom você ter uma ideia, senão eu vou explicar um pouquinho quando começar. Esse caso aqui, nesse vídeo não é tão importante, no outro de estados quânticos eu dou uma introdução disso, pode ficar tranquilo. Vetores. Vetor é legal você saber o que é. E a gente vai usar também conteúdo de matemática do ensino superior. Isso é necessário para uma total compreensão, mas eu vou dar uma pincelada do que cada coisa significa fisicamente e eu acho que vai dar para você entender mesmo que você não esteja tão bem com isso. Derivada, cálculo 1, derivada parcial, cálculo 2, integral, cálculo 1, integral de superfície, integral de linha, cálculo 3.
mas relaxa, tá? É bem curto a parte que vai envolver isso. Quer dizer, na equação de Maxwell é muito importante, mas a parte em que a gente realmente vai trabalhar com isso é curta, eu só vou mostrar o que aquilo significa. Funções vetoriais, eu vou explicar isso aqui no começo, operador de divergência e operador rotacional. Essas duas coisas aqui, funções vetoriais, operador de divergência e operador rotacional, é o que a gente vai falar agora. Vamos lá. Em primeiro lugar, vetores. Você lembra que num espaço vetorial euclidiano, a gente poderia representar um vetor como possuindo 3 pontos, coordenada x, coordenada y e coordenada z. Por exemplo, esse vetor v aqui, ele é simbolizado por uma setinha em cima e a coordenada x dele é 1, a coordenada y dele é 8, a coordenada z dele é 3. O que isso significa lá no GeoGebra? Eu vou pegar aqui o GeoGebra para você ver, vou criar uma nova janela, vou criar aqui uma janela 3D, tá pedindo fazer login por algum motivo, mas janela 3D. Aí assim que a janela 3D carregar, eu vou colocar aqui v igual, acho que era 183, né? Desse jeito aqui. A única coisa, claro, é que a gente tem que colocar vírgulas no GeoGebra em português. É isso aqui. Então, é uma seta que parte da origem e vai até um ponto em específico no espaço. No próximo vídeo eu dou uma introdução bem mais legal a respeito de vetores. E um vetor pode ser escrito na forma de uma matriz, desse jeito aqui. Então você vai pegar a coordenada x, vai colocar o primeiro elemento, y, z. Desse jeito, na forma de uma matriz coluna. Essa notação facilita algumas operações. Uma função vetorial é uma entidade matemática que recebe um ponto no espaço e devolve um vetor. Como assim? Você tem um espaço euclidiano, por exemplo, plano cartesiano de 3 dimensões, x, y, z, e para cada ponto desse espaço você tem um vetor que está associado a ele. Esse vetor, como a gente já viu, pode ser escrito tanto na forma de uma matriz quanto na forma de um vetor propriamente dito. Um exemplo de função vetorial é essa função aqui. A função é dada por a de x, y, z, ela possui 3 componentes, o componente AX, o componente AY e o componente AZ, e cada um desses componentes é uma função dessas 3 variáveis, ou de menos variáveis do que essas 3. Por exemplo, o componente AX corresponde a 2x mais y, o componente AY corresponde a 5, e o componente AZ corresponde a 3z quadrado. Aí a gente dá um ponto para essa função, né? Essa função aqui recebe um ponto no espaço, e ela vai devolver um vetor. Vamos ver como que isso funciona aqui. Eu vou dar o ponto 1, 2, 3 para ela, beleza? Então, essa função aqui recebe o ponto 1, 2, 3, e o que eu vou fazer é 2x mais y. A gente tem que x é igual a 1 e y é igual a 2. Portanto, 2 vezes 1, 2, mais 2. Y, 2 mais 2 é 4. A componente x do nosso vetor é 4. No segundo caso, a componente y do vetor resultante é simplesmente 5. Então, 5 é igual a 5. Nada de errado por aqui. E por fim, a componente z do nosso vetor resultante é 3z quadrado. Então eu vou pegar aqui o valor de z, que é 3. Vou colocar 3 ao quadrado, vai dar 9. 3 vezes 9, 27. Resultado, nós demos um ponto para essa função. Então essa função aqui recebeu um pontinho no espaço e ela devolveu um vetor. Vamos desenhar para você ver do que eu estou falando. Então aqui, o que essa função recebeu foi o ponto 1, 2, 3, que é simplesmente esse ponto aqui, não é um vetor. E o que ela devolveu para a gente, a função é como se fosse uma maquininha que recebe um ponto e devolve um vetor, foi o vetor 4, 5, 27. Vamos fazer aqui então, v igual a 4, 5, 27. Tá aqui. Devolveu esse vetor. Então, associado ao ponto A, nós temos esse vetor aqui. E mais do que isso, associado a qualquer ponto do espaço, a gente tem um vetor em específico. Existem infinitos pontos no espaço vetorial, definitivamente. E, portanto, a função associa cada um desses pontos a um vetor particular. O que acontece se a gente desenhar o vetor para todos esses pontos? Fica um caos, porque você vai ter infinitas setinhas aparecendo ali no meio e vai ficar uma zona. Vamos simplificar um pouquinho então. Vamos considerar o espaço vetorial de 2 dimensões, então apenas x e y, e vamos desenhar alguns dos vetores que contém nesse espaço vetorial. A gente não vai desenhar todos os vetores que fazem parte do espaço, só alguns. É o que a gente fez aqui. Então, na vida real, qualquer ponto que você selecionar aqui desse espaço tem uma setinha associada. Mas a gente escolheu só alguns e desenhou as setinhas associadas a ele. Então, por exemplo, se eu perguntar para a função, função, qual que é o vetor associado a esse ponto que eu estou marcando em verde aqui? A função vai responder, opa, é essa setinha aqui. Evidentemente, a gente pode fazer isso também num espaço tridimensional e a coisa não é nem perto de agradável. Eu vou pegar aqui uma demonstração dessa visualização. Para isso a gente vai tirar aquela
aba lateral. Aqui a gente tem um exemplo. Mais uma vez, eu não estou pegando todos os pontos desse espaço. Se eu pegasse, ia ficar uma zona. Eu estou pegando alguns deles. E para esses pontos que eu escolhi, nós temos alguns vetores sendo marcados. Ignorem o ponto P por enquanto. Ele não é tão relevante, mas ele vai ser bem relevante daqui a pouco. Vou mudar então aqui a função. Aqui nesse campo a gente coloca a função. Por exemplo, 5, 5 e 5. Essa função vai criar um vetor, que é o vetor 5, 5, 5, para cada um dos pontos do espaço. Está aqui. Foi exatamente isso que ela fez. Se eu colocar aqui 5, 5, 2, ela vai fazer a mesma coisa. Agora vamos fazer uma coisa mais legal. Por exemplo, cada ponto do espaço corresponde ao seu próprio vetor. X, Y, Z. Está aqui o resultado. Ela produziu vários vetores que partem aí do centro e vão apontando para fora. Aqui do lado, inclusive, você pode ver isso em 2 dimensões, né? Como que ficaria. E você pode brincar à vontade. Por exemplo, 5x mais 3z. Aí aqui vamos colocar y elevado à sexta. Vamos ver se no H está funcionando. E aqui vamos colocar 4z. E está aqui o resultado. Ele produziu para a gente um campo vetorial que associa a cada ponto do espaço ao seu vetor. Como eu já disse, né, tem infinitos pontos, portanto infinitos vetores, mas para visualização a gente pega alguns e a gente obtém aqui o resultado. Aqui a gente tem, mais uma vez, uma interceptação apenas em 2 dimensões. É basicamente isso que é o barato de uma função vetorial. Vamos falar agora aqui a respeito de operadores. A gente tem uma coisa também chamada operador divergência. O operador divergência é medido ao redor de um ponto em específico, ele mede se está entrando ou se está saindo vetor daquele ponto. Vamos ver isso primeiro de forma qualitativa. Imagina que a gente tem aqui um ponto P e a gente tem aqui um campo vetorial. E imagine que a gente centralize o ponto P nessa região aqui. Nesse caso, o operador divergência tem um resultado positivo, porque os vetores estão saindo das redondezas desse ponto. Então o ponto está ali e os vetores estão saindo dele. Pela mesma lógica, na situação B aqui, o ponto P está no centro e os vetores estão entrando na região ao redor desse ponto. Portanto, a divergência é negativa. Na situação C, aqui a coisa é um pouco mais complicada, mas na verdade nem tanto. Porque os vetores entram nessa superfície e também saem dela na mesma intensidade. Tudo que entra nessa superfície sai depois. Então, a divergência no final é zero. Mesma quantidade de vetores que entram e a mesma quantidade de vetores que saem. No caso da situação D, a gente tem aqui que os vetores são tangentes à superfície que circula o ponto. Nesse caso, a divergência também é zero, mas não porque o saldo é zero. Ou seja, a mesma quantidade que entra e a mesma quantidade que sai. Mas sim porque ninguém entra e ninguém sai. O resultado final é zero do mesmo jeito. E por fim, na situação E, aqui a gente tem que fazer uma certa matemática. Nós temos alguns vetores que entram e temos vetores com muito mais magnitude que saem. Por isso, a gente pode dizer que o saldo final aí são mais vetores saindo do que vetores entrando. Portanto, a divergência é positiva. Agora, dizer assim que a divergência é positiva, negativa ou zero é meio fraquinho, né? Porque só tem 3 possibilidades, isso não ajuda muito. A gente pode também quantificar a divergência. Como que a gente calcula a divergência? A gente soma as derivadas parciais de cada um dos componentes da função vetorial. Então, você vai pegar o componente do ponto x da função vetorial e vai calcular a derivada em x. Vai fazer a mesma coisa com o ponto y, calculando a derivada em y. Vai fazer a mesma coisa com a componente z, calculando a derivada em z. O que a derivada, nesse caso, significa? Por que eu estou falando de derivada? Talvez você nunca tenha ouvido falar de derivada na vida. Derivada é um conceito de cálculo 1 e diz respeito a quanto que uma função varia. Se a derivada de uma função é zero, então a função ou está no máximo, então está bem no topo, vou até desenhar para você aqui. Ela está no máximo local, desse jeito aqui, ou ela está no mínimo local, desse jeito aqui. Ou tem mais uma possibilidade, né? A função é constante. A função faz uma linha reta e não está exatamente reta. Em todos esses casos aqui, nesse ponto, a função não varia, como você pode perceber. Agora, se a gente tem uma função que, por exemplo, deixa eu pensar aqui, uma função exponencial, tá? A gente tem uma função que faz isso aqui. Nessa região aqui, a função está aumentando, portanto a derivada dela é positiva, desse jeito aqui. Da mesma forma, se a função está decaindo, então se a função está fazendo isso aqui, a derivada dela vai ser negativa, porque a variação está acontecendo de forma negativa. Quando a gente tira a derivada parcial, o que a gente está fazendo é analisando como cada componente da função varia em relação a aquela incógnita x, y e z. Derivada parcial, cálculo 2, mas exatamente a mesma coisa. Você vai tirar uma derivada, considerando todas as outras incógnitas como constantes, e tirando a derivada na incógnita específica.
Vamos pegar aqui um exemplo, né? Aquela função inicial era 2x mais y, 5 e 2e. Vamos lá. Primeiro, derivada parcial de 2x mais y em relação a x. A derivada de 2x em relação a x é 2. Nada de errado por aqui. A derivada de y em relação a x é 0. Y é uma constante para x. Portanto, 2. É esse valor aqui. A derivada de 5 para y é 0, né? A derivada de 5 é 0. Uma função constante, uma função 5, a derivada é 0. Portanto, aqui. Derivada de 3z² em relação a z. 3z² em relação a z, regra do tombo, né? Passa o 2 para lá, 2 vezes 3, 6, portanto 6z. Tá aqui essa componente. Resultado, a divergência geral é dada por 2 mais 6z. Aí se eu quero saber de um ponto específico, o que eu faço? Eu simplesmente pego as coordenadas e jogo aqui. Então, para eu achar a divergência no ponto 1, 2, 3, tudo que eu faço é pegar 2, que é uma constante, mais 6 vezes 3, que é o valor de z no ponto específico. Tá aqui z igual a 3, então 2 mais 6 vezes 3, 18 mais 2, 20. É isso aí. Ou seja, o resultado do operador de divergência é sempre um número. Eu quero então agora que você imagine uma aplicação física de campo vetorial. Imagina que a gente tem um rio, esse rio tem uma correnteza, e que para cada ponto desse rio a gente tem uma velocidade. Então cada ponto desse rio, a água está seguindo com uma certa velocidade, tanto em módulo quanto também em uma certa direção. Tem trechos do rio em que a velocidade é maior, trechos do rio em que a velocidade é menor, por exemplo, e essa velocidade aponta para uma direção, ela não aponta para cima do rio. Né? Se o rio está descendo, a velocidade evidentemente não vai para cima. Se você colocar uma folha ali, a folha vai descer. É um campo vetorial. Agora imagina que a gente vai pegar um ponto específico e vai botar uma hélice ali, uma hélice mesmo, uma hélice literal, uma hélice que gira conforme ela é impactada por algumas partículas. Essa hélice pode estar em algum ponto do espaço vetorial e também em algum plano do espaço vetorial. Posso colocar essa hélice assim, então, por exemplo, imagina que esse aqui é o fluxo do rio, o rio está correndo para cá, eu vou desenhar apenas um círculo, isso aqui vai ser a nossa hélice, eu posso colocar a nossa hélice nesse sentido aqui, por exemplo, ou eu posso então colocar a nossa hélice desse jeito aqui, tá? Aqui são os dois, imagina que você está vendo a hélice de cima. São planos diferentes que ela pode ser colocada. O operador rotação, que é dado por esse símbolo aqui, um triângulo invertido e um X. Aqui eu esqueci de falar, né? O símbolo do operador de divergência é esse aqui. É um triângulo invertido e um ponto. Operador rotação, triângulo invertido e um X. É uma medida de quanto a hélice, uma hélice hipotética, né, que seja colocada ali, irá virar. Mais especificamente, quanto que o campo vetorial está rotacionando ao redor de um ponto específico em um plano específico. Como que você calcula esse operador rotação? Você vai para cada valor da função realizar essa operação aqui. Derivada parcial em uma das incógnitas sobre a outra, menos derivada parcial, a outra incógnita sobre a primeira que você usou. Perceba que para o componente x a gente usou y e z. Para o componente y a gente usou x e z. Para o componente z a gente usou x e y. Ou seja, para cada componente aqui você não vai usar o próprio componente. Você vai fazer a subtração dessas derivadas parciais. Então primeiro, derivada parcial da componente z em relação a y, menos derivada parcial da componente y em relação a z. Como que a gente lê esse troço? Isso aqui pode ser lido por como a hélice gira no plano YZ. Então isso aqui nos dá pra gente quando que essa hélice hipotética vai girar no plano YZ. Isso aqui vai dar pra gente quanto que essa hélice hipotética vai girar no plano XZ aqui. E isso aqui vai dar pra gente quanto que a hélice vai girar no plano XY. O resultado, como eu acabei de mostrar aqui, é uma grandeza vetorial. Então, no caso do operador divergência, ele estava dando pra gente uma grandeza escalar, o resultado era um número. Nesse caso aqui não, nesse caso aqui, o resultado desse operador é um vetor. Vamos ver aqui então um exemplo de como isso fica. Eu dupliquei o slide sem querer. Aqui, no caso da função vetorial que a gente já lidou, né, que é, só recapitular mais uma vez, essa aqui, 2x mais y, 5 e 3z, o resultado vai ser o seguinte. Aqui a conta é um pouco mais chata, né, mas derivada parcial de 3z² em relação a y. 3z² em relação a y é constante, né? Z não significa nada para o y além de uma constante. Z é um número tão bom quanto 9, 8, constantes. Então, 0. Mesma coisa aqui, derivada de 5 em relação a z é 0 também. Aqui é a mesma coisa, 2x e y não significam nada para z, portanto 0.
3z quadrado também não significa nada para x, portanto zero. Aqui, quase a mesma coisa, né? A derivada parcial de 5 em relação a x é zero também, mas aqui não. Aqui o 2x não significa nada para y, então ele é zero, mas y derivado em y dá 1. Traduzindo isso aqui, né, a gente tem y sendo derivado em relação a y. Vamos considerar x em relação a x, porque eu posso chamar y do que eu quiser, de banana, laranja, x, y, z, qualquer coisa. Então vamos chamar de x em relação a x. O que eu estou fazendo é, imagina, né, os dois eixos coordenados, e aqui a gente tem a função f de x igual a x, né, a função identidade. Desse jeito aqui. Eu dou 2 para ela me devolve 2, eu dou 5 ela me devolve 5, assim por diante. A derivada disso aqui é 1. Você deve ter visto isso lá no cálculo 1, é a mesma coisa que está acontecendo. Legal! Falamos aqui o pré-requisito matemático, né? Deu uma introdução disso aqui, porque isso aqui é cálculo vetorial. Porque isso aqui, ao contrário de cálculo, que é uma coisa meio comum em qualquer faculdade de exatas, nem todo curso tem esse tipo de matéria. Inclusive o meu não tem, eu estudei isso aqui por conta, então apresentei para vocês. Beleza? Legal? Vamos falar de física então finalmente, né? Equações de Maxwell. O fato das ondas eletromagnéticas aparentemente se propagarem no vácuo, ou seja, no espaço vazio, foi assunto de vários debates entre os séculos XVIII e o século XIX. Alguns cientistas propuseram que haveria uma coisa chamada éter luminífero, um fluido vazio, um fluido invisível e infinito que preenche tudo, inclusive o vácuo. E esse fluido permite a propagação das ondas eletromagnéticas da mesma forma que, por exemplo, a água permite a propagação das ondas quando você solta uma pedra. Então, imagina que eu vou fazer a seguinte montagem experimental aqui. Isso aqui é um tanque d'água, tá? Tem água, toda essa região aqui, e aqui eu tenho uma cavidade, certo? Uma cavidade. Aqui tem água, deixa eu pegar a caneta azul, né? Aqui tem água, beleza? Aqui também tem água, aqui não tem nada, aqui tá vazio. Se eu soltar uma pedra aqui, essa pedra vai começar a fazer ondinha, né? Vai fazer onda pra cá, vai fazer onda pra cá, e assim por diante. Tá muito feio, mas vocês entenderam. A questão é, quando a onda chegar aqui, ela vai parar. A onda não vai passar para esse lado aqui, porque não tem um meio no meio. Aí as pessoas começaram a se perguntar, tá, se não tem um meio e as ondas funcionam assim, então como que a luz sai do Sol e chega até na Terra se não tem nada? Deve ter alguma coisa. Aí surgiu a hipótese do éter luminífero. Só que as experiências falharam em encontrar evidência de que esse éter existia. E o James Clerk Maxwell foi capaz de provar que essa questão poderia ser resolvida por um conjunto de equações que são verificadas experimentalmente e que a solução dessas equações mostra que as ondas podem se propagar no vácuo. Sim, elas não precisam de um meio, como mostrado aqui, para se propagar. Ao passo em que as ondas na água, por exemplo, que são ondas mecânicas, precisam, fosse som, exatamente a mesma coisa. As ondas eletromagnéticas não, elas podem se propagar nesse espaço vazio aqui. Então vamos começar com as equações de Maxwell. São 4 equações, é um processo bem longo aqui. Ao final, a gente vai chegar nessa belezinha aqui. Tem várias formas dessas equações, eu vou apresentar aqui a que eu acho mais simples. Depois a gente vai ver brevemente uma outra forma que é útil para deduzir de forma mais fácil as equações da onda eletromagnética mesmo. Mas tem várias outras. Tem, por exemplo, a forma integral, que é um troço bem mais intimidador. Mas vamos por partes, né, como diria o Jack Stripador. A primeira equação de Maxwell, também conhecida como leis de Gauss, nos diz que o campo elétrico, nos diz como o campo elétrico se comporta ao redor de uma carga. Como que ela é descrita? Desse jeito aqui. Operador de divergência em D igual a ρV. Tá. Até agora não significa nada, porque eu não defini as coisas. D é um campo vetorial chamado densidade de fluxo elétrico. Ele é medido em Coulomb por metro quadrado. E ρV é a chamada densidade de carga volumétrica. Como assim? A razão entre a carga total de um corpo e um seu volume. Então imagina que eu tenho, por exemplo, esse celular aqui. Esse celular. E o celular tem uma carga elétrica total de 5 coulombs, por exemplo. O valor de Q, o valor da carga elétrica dele é 5 coulombs. A densidade de carga dele é 5 coulombs dividido pelo volume, né? Meu celular pode ser aproximado como um retângulo, então esse lado, vezes esse lado, vezes esse lado. Um retângulo não, é um paralelepípedo. Basicamente isso, você divide a carga total pelo volume obtido. O que é esse D? Esse D é dado por epsilon vezes o campo elétrico. Epsilon, vou falar daqui a pouco para você o que é. O campo elétrico é dado pela carga total, então 5 coulombs desse celular aqui, por exemplo, dividido por 4π, é um número, vezes r quadrado. R quadrado é a distância que eu estou desse celular. Então, por exemplo, se eu estou a 0,10 metros, né, 10 centímetros, vai ser 5 coulombs dividido por 4π vezes epsilon vezes
0,10 ao quadrado metro. Epsilon é uma constante do meio, então se eu estou no ar, epsilon tem um valor, se eu estou no vácuo, epsilon tem outro valor, se eu estou na água, epsilon tem um outro valor. Chama-se constante de permissividade. Agora, o que eu faço quando eu multiplico o valor do campo elétrico por epsilon? Efetivamente, eu estou cortando epsilon, é isso que acontece. Então tem um epsilon embaixo, esse epsilon vai embora porque eu estou multiplicando por epsilon em cima. E o resultado é Q1 dividido por 4πr², ou seja, independe do meio. Beleza, ok. Então, o que esse troço significa exatamente? Significa que a divergência de um campo elétrico é igual à carga elétrica desta região. Vamos trabalhar aqui então um pouco com a nossa forma integral. Imagina que eu tenho uma região, por exemplo, um volume arbitrário V, que é esse cubo aqui, e esse cubo tem uma fronteira. A fronteira desse cubo corresponde a essa relação aqui, a toda a parte da fronteira aqui, a fronteira S desse cubo. Então, o que eu vou fazer é tirar a integral do volume, a integral no volume deste cubo. Tanto do lado esquerdo da minha equação, né, que é o operador divergência aplicado no diferencial desse volume, e do lado direito, que é a densidade de carga aplicada no operador diferencial deste volume. O resultado é integral de superfície de D é igual à carga elétrica total. Para deixar a coisa mais clara, nesse caso do cubo, o que a gente está dizendo é o fluxo elétrico total entrando ou saindo de qualquer região corresponde ao total da carga contida nessa região. Eles sempre são iguais. De forma mais prática ainda, isso significa que as cargas em um campo elétrico atuam como se elas fossem fontes ou como se elas fossem ralos mesmo, como se fosse água, lidando nesse sentido. Então, quando você tem uma carga positiva Q, desse jeito aqui, o que eles nos diz é que a divergência, né, vou traçar aqui um círculo ao redor dele, corresponde ao valor dessa carga. Está tudo saindo dela. Uma divergência positiva. Quando você tem uma carga negativa, a divergência também corresponde ao valor dessa carga. Todo o valor dessa carga negativo está entrando na região que a gente acabou de delimitar. Parabéns, você entendeu a primeira equação de Maxwell. Segunda equação de Maxwell é a chamada Lei de Gauss para o magnetismo. A Lei de Gauss para o magnetismo nos diz que a divergência de B é igual a zero. O que é B? B é um campo vetorial que é denominado densidade de fluxo magnético. Isso é medido em Webers por metro quadrado e isso se relaciona ao campo magnético. E aqui eu cometi um erro, perdão, eu vou até descartar e vou alterar isso aqui para H, porque H é o valor do campo magnético propriamente dito, desse jeito. Então é o valor do campo magnético H vezes a constante μ. Constante μ é a constante de permeabilidade do meio, que mais uma vez depende do meio. Tem uma para a água, tem uma para o ar, uma para o vácuo e assim por diante. O efeito é exatamente o mesmo. Quando você faz isso, você vai estar eliminando μ aqui dessa conta, apesar, claro, que o valor de H é bem mais complicado do que isso aqui, mas você vai estar eliminando μ, você vai estar chegando numa coisa que não depende em nada do meio. E vamos lá, né? O que esse troço significa? Como assim a divergência é zero? Isso significa que isso aqui que aconteceu agora não existe mais quando a gente está lidando com campo magnético. Em outras palavras, não existe nenhuma carga magnética que vai atuar apenas como um receptor ou apenas como um emissor de campo magnético. A gente não tem um monopolo. Se a gente pegar um ímã que tem um polo norte e um polo sul e dividir esse ímã em dois, a gente vai ter mais uma vez dois ímãs. Um com o polo norte e outro com o polo sul, outro com o polo norte e um com o polo sul. Você pode dividir o quanto você quiser. Você não vai conseguir achar uma carga de apenas um único sentido, uma carga que só seja norte ou uma carga que só seja sul. Todo ímã tem os dois polos. E se a gente tirar, por exemplo, divergência dessa superfície aqui, a segunda equação de Maxwell, conhecida como Lei de Gauss para o magnetismo, nos garante que a divergência é zero, ou seja, que o total de fluxo magnético que entra é igual ao total de fluxo magnético que sai. É sempre um sistema fechado, nesse caso aqui. Você nunca vai ter um sistema que só sai ou um sistema que só entra, como a gente tinha aqui com cargas. Isso aqui ainda vai merecer um vídeo só para falar disso, mas bem lá pra frente, que é um conteúdo bem mais avançado. Legal, conhecemos duas equações de Maxwell, né? Você deve estar tranquilo, é fácil. Não é, fica pior agora, vamos lá. A terceira equação de Maxwell é a chamada de Lei de Faraday. Ela nos diz que uma mudança no campo magnético dá origem a uma corrente elétrica. Como que ela é descrita? Desse jeito aqui. A derivada parcial do campo magnético em relação ao tempo, então, o campo magnético muda no tempo, dá origem a uma rotação do campo elétrico. Isso aqui é um operador rotação, que eu já expliquei para vocês. Para a gente entender esse troço, a gente tem que estudar um experimento que o Michael Faraday realizou por volta de 1830.
Essa experiência consistia de uma bateria, essa bateria aqui, uma pilha, que era conectada a um dos lados a um anel de ferro, desse jeito aqui, por uma chave. Então tinha uma chavinha aqui, essa chave pode ficar tanto abaixada, permitindo passagem, quanto levantada, não permitindo passagem, e o outro lado, desse jeito aqui, era ligado a um amperímetro. O amperímetro, como vocês sabem, marca corrente elétrica. E esse amperímetro tinha um lado, por exemplo, menos X amperes e menos mais amperes. O que isso significa? Por exemplo, mais 10 amperes significa uma corrente elétrica nesse sentido aqui. Menos 10 amperes significa uma corrente elétrica no sentido oposto. Desse jeito. Então, mais 10, menos 10. Quando está marcando em 0, não tem trânsito de elétrons. Quando está marcando em 10, tem trânsito para um lado. Quando está marcando em menos 10, tem trânsito para o outro. Então, quando Faraday abria e fechava a chave, ele notou uma coisa curiosa. Quando você fecha a chave, acontece uma corrente elétrica e o amperímetro atinge um pico, por exemplo, medindo 10 amperes. Isso dura um tempo muito curto e a corrente volta a ser zero logo em seguida. Quando a gente abria a chave, acontecia o oposto. O amperímetro atingia, por exemplo, menos 10 amperes, então tinha corrente para o outro lado, e depois ele marcava zero. Como que a gente explica esse fenômeno? O que acontecia quando a gente abria a chave ou fechava? O fluxo magnético nessa região aumentaria para um valor máximo, enquanto o fluxo aumentasse, haveria corrente elétrica. Analogamente, quando a gente fechava a chave, o fluxo magnético decairia desse valor até zero, e durante o período em que esse fluxo decaísse, haveria corrente elétrica do outro lado, mas no sentido oposto. Porque esse troço aqui, essa espira, produziria um campo magnético no momento em que estivesse corrente elétrica percorrendo ela. Em outras palavras, a força eletromotriz que gerava a corrente elétrica era descrita como a variação do fluxo magnético em função do tempo, ou seja, a derivada do fluxo magnético aqui é em relação ao tempo. Para a gente entender as implicações desse experimento, imagina que a gente tem um fio, esse fio tem comprimento L e ele rodeia um retângulo de de área S. Então, o fio aqui tem L, né? Se eu pegar uma linha em toda essa região cinza aqui, colocar em cima, o resultado vai ser um valor L, e o retângulo como um todo tem área S. Então, se multiplicar um lado pelo outro, o resultado vai ser S. O interior desse retângulo é permeado por um campo magnético que sai ou do papel, se você imprimiu isso por algum motivo, ou da tela do seu aparelho, e que varia em relação ao tempo. Ou seja, o campo magnético sai da tela do seu aparelho e vai em direção ao seu rosto. Desse jeito aqui, essas linhas de campo magnético que você viu aqui, elas estão saindo da tela em direção ao seu rosto. Essa é a ideia aqui nesse interior. O fluxo magnético total não é nada mais que a soma da densidade de fluxo magnético em todos os pontos dessa superfície. Em outras palavras, é a integral de superfície da densidade de fluxo magnética nessa área aqui cercada pelo fio. Já a força eletromotriz total, que é induzida em todo esse circuito, é o resultado da soma do valor do campo elétrico em todos os pontos, não da superfície, mas sim do fio. Aqui, 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 aqui e assim por diante, durante todo o percurso. Em outras palavras, isso é dado pela integral de linha nesse percurso. Isso é basicamente tudo que a gente vai usar de integral de superfície e linha. Só vai usar depois, mas é a mesma coisa. Então, não precisa preocupar quando eu disse lá no começo que usa isso. Agora, a gente tem uma coisa chamada Teorema de Stokes. O Teorema de Stokes nos diz que a integral de linha que a gente verificou aqui é igual à integral de superfície do operador rotação aplicada nesse mesmo campo elétrico em relação à superfície. Ou seja, a integral de linha do campo elétrico nesse percurso aqui é igual à integral de superfície do operador rotação, que dá um vetor, quando ele é aplicado na superfície específica. Então o que a gente faz? A gente pega e junta essas duas equações, né? A gente pega esse lado aqui da equação e taca ele aqui, então ele vai para cá. Em seguida, a gente pega o operador rotação propriamente dito que estava lá e a gente aplica ele aqui, desse jeito aqui, né? A gente simplesmente pegou o operador rotação, que é igual a derivada parcial de B em relação a T, e aí a gente colocou aqui, né? A gente está tirando a derivada em relação ao tempo, e o resultado é, aqui a gente simplesmente passa, né, o ddt para dentro, resultado é isso aqui. A operação rotação no campo elétrico corresponde à variação do fluxo magnético em relação ao tempo.
É esse o resultado, essa demonstração de como chega nesse resultado. Em suma, o que a lei de Faraday nos mostra é que um campo magnético mudando no tempo dá origem a um campo elétrico circulando ao redor do espaço. E que um campo elétrico circulando ao redor do espaço dá origem a um campo magnético mudando no tempo. Ida e volta a partir daqui dessa igualdade. A igualdade tanto vale para um lado quanto vale para o outro. A quarta equação de Maxwell, que acabou sendo conhecida como Lei de Ampère com adição de Maxwell, porque o Maxwell deu uma importante contribuição para ela. O resultado final dela é essa aqui. A operação rotação do campo magnético mesmo, no H, né? Campo magnético, é igual a J mais variação de D em relação ao tempo. O que é cada coisa? H campo magnético, D é a densidade de fluxo elétrico, que eu descrevi anteriormente, que não depende do meio, e J é a densidade de corrente elétrica. Como que você calcula isso? Imagina que você tem um fio e a corrente elétrica passa por esse fio. Você vai dividir a corrente que passa por esse fio pela área desse fio. Então, por exemplo, se o fio tem esse calibre aqui, você vai pegar a corrente que passa por ele, então a corrente que está aqui saindo do papel, por exemplo, né? Esse aqui é o símbolo, vai dividir o valor em ampere pela área total. E a densidade se relaciona com a corrente elétrica por meio da integral de superfície sobre a área em que a corrente passa. A integral de superfície sobre essa área dá a corrente elétrica. Então vamos supor que a gente tem um fio condutor pelo qual passa a corrente, desse jeito aqui, e a gente vai tomar qualquer tipo de caminho arbitrário que circula o fio, desse jeito aqui. E aí o que a gente vai fazer é medir o campo magnético em todos os pontos desse caminho, aqui, tudo mais, e vai somar esses valores. Isso vai dar uma integral de linha, como eu já expliquei, e esse valor vai ser numericamente igual à corrente que passa por esse fio no caminho que a gente acabou de tomar aqui. Em outras palavras, integral de linha do campo magnético corresponde à corrente. Esse é o rolê. Isso significa que, além da magnitude, toda localização também tem uma direção associada. Logo, a gente pode ainda aplicar o operador rotação em H. Então, mais uma vez, a gente recorre ao nosso teorema de Stokes, desse jeito aqui. Agora, a gente vai estar integrando o operador rotação, sendo aplicado em H, em relação a essa superfície S. Sempre que eu falo linha, eu me refiro ao perímetro de uma região. Sempre que eu falo superfície, eu me refiro à área de uma região, a toda essa área que está marcada aqui. Ou ainda, a gente pode ainda desenvolver as contas um pouco mais, o resultado vai dar a lei de Ampère. O operador rotação aplicado em uma área corresponde à densidade da corrente elétrica. Só que a lei de Ampère sem a equação de Maxwell, sem a adição de Maxwell, perdão, sem esse troço aqui, ela está errada. Por quê? Imagina a seguinte situação, imagina que a gente tem um capacitor, a gente tem um circuito que parte aqui de uma DDP, vai aqui corrente elétrica, para em um capacitor, passa por um resistor aqui, para não queimar o circuito, termina num capacitor. O que é um capacitor? São duas placas que estão separadas, não tem contato entre elas. E o capacitor armazena energia na forma de um campo elétrico, então não passa corrente de um lado para o outro. Tem uma identidade na matemática que chama divergência do operador rotacional. Isso sempre tem que ser zero. Então, usando essa densidade, ou seja, aplicando aqui a divergência do operador rotacional do campo magnético, ou seja, aplicando a divergência da densidade de corrente elétrica, o resultado tem que ser zero. Isso significa que a corrente que entra na área S é igual à corrente que sai na área S. Mas isso não acontece. Não tem passagem de corrente entre esse ponto do capacitor e esse ponto do capacitor aqui. O que o capacitor faz é justamente armazenar energia na forma de campo elétrico. Ele não permite passagem entre as duas placas. Mas a equação diz que permite. Então ela está errada. Esse que é o ponto. A equação está errada por causa desse caso aqui. Então Maxwell, partindo desse problema, encontrou uma solução. Ele sabia que o campo elétrico estava mudando no capacitor. Como eu disse, um capacitor armazena energia na forma de um campo elétrico. Ele sabia também que uma variação no campo magnético ia produzir uma rotação no campo elétrico. Isso foi a terceira equação de Maxwell. Foi a equação de Maxwell que a gente acabou de apresentar aqui. Aí o que ele fez? Ele juntou essas duas coisas e introduziu um conceito chamado de corrente de deslocamento, que é dada pela variação do campo densidade de fluxo elétrico em função do tempo. Ou seja, a corrente de deslocamento, notada aqui por JD, é igual à variação do campo densidade de fluxo elétrico em função do tempo. Dessa forma, a equação se tornou aquela equação original, rotação do campo magnético igual à densidade de corrente elétrica, né? J, como eu já disse, é a chamada densidade de corrente elétrica, mais essa variação aqui, variação do campo densidade de fluxo elétrico em função do tempo. Assim, o problema do capacitor está resolvido. E agora, o resultado continua
valendo, não tem nenhum tipo de conflito. Isso passou assim a ser chamado de equação de Ampère com adição de Maxwell. Esse aqui é o Maxwell e essa aqui são as chamadas equações de Maxwell. Note que o trabalho de Maxwell foi relacionar várias leis que já eram conhecidas e fazer uma adição aqui à lei de Ampère. Então, lei de Gauss, duas leis de Gauss, lei de Faraday e a lei de Ampère com adição de Maxwell. Agora, por meio da lei de Ampère com adição de Maxwell, a gente sabe que quando tem uma variação da densidade do fluxo elétrico, a gente tem uma variação de campo magnético. Já pela lei de Faraday, a gente sabe que uma variação de campo elétrico produz uma mudança no campo elétrico. E uma mudança no campo elétrico, ou seja, uma mudança da densidade de fluxo elétrico, possui uma variação de campo magnético. E isso vai alternando. Ou seja, uma variação de campo elétrico provoca uma variação de campo magnético. Uma variação de campo magnético provoca uma variação de campo elétrico. Isso vai se sustentando e com isso, parabéns, você tem uma onda eletromagnética que não precisa de um meio para se propagar. Porque a própria variação de um campo induz a variação de outro campo. E assim por diante. Claro, isso não acontece assim de forma síncrona. Então, primeiro varia um, depois varia outro. Mas não, assim que um começa a variar, o outro começa a responder. É basicamente esse o processo que acontece, e com isso a gente dispensa a presença do éter luminífero. Não precisa existir um meio que permita a luz propagar no vácuo para que a luz se propague no vácuo. A luz pode propagar no vácuo sem o éter luminífero. Bom, partindo das equações de Maxwell, que a gente já verificou, a gente pode obter uma equação que descreve a onda eletromagnética. Como que você faz isso? Você vai primeiro escrever as equações de Maxwell de uma outra forma. Então você vai pegar essas equações aqui e vai escrever apenas em função de E e em função de B. O resultado é esse aqui. 2 operadores de divergência, 2 operadores rotação. E aí o que a gente vai fazer é aplicar um operador rotação nessas duas últimas equações aqui. A gente vai aplicar aqui. E feito isso, a gente vai levar em conta essa identidade. Como resultado, a gente chega nesse conjunto de equações aqui. Nesse conjunto, a gente define C como sendo a velocidade de propagação no vácuo, que é dado por 1 sobre raiz de epsilon vezes μ, ou seja, vezes as duas constantes de permeabilidade e de permissividade do meio. Aqui está V, mas aqui o correto seria colocar um C. Fazer um parênteses aqui, para o vácuo a gente tem valores experimentais de epsilon e de μ. São esses dois valores aqui. E aí a gente pode calcular, né, o valor de C. V aqui, C no caso do vácuo, corresponde a 1 sobre a raiz de um multiplicado pelo outro, né? A mesma fórmula daqui. O resultado é 2,998 vezes 10 elevado a 8 metro por segundo. E é bem reconfortante saber que esse valor é condizente com os resultados experimentais. Esse valor é exatamente o que a gente encontra quando a gente faz experiências e chega. Então a velocidade da luz teórica pelas equações do Maxwell batem com a velocidade da luz real. Isso é muito bom. Se não fosse assim, a coisa estava toda errada. Bom, voltando aqui às equações, nós temos essas duas equações. Elas são duas equações diferenciais parciais. Cada uma delas aceita uma família de soluções e é necessário que, como essas equações estão associadas, que essa família de soluções, que vai devolver para a gente duas soluções, estejam também associadas, ou seja, precisam atender alguns critérios. Vamos começar apresentando uma solução genérica para essa primeira equação aqui. Essa solução genérica é essa, é uma função que recebe uma posição R, composta por x, y, z. A gente vai ver que dá para simplificar isso em uma dimensão só, mas fica para daqui a pouco, em um tempo. Então, a gente quer achar o valor do campo elétrico no tempo e no espaço, e essa função é dada por E0. E0 é um valor em campo elétrico, é uma amplitude de campo elétrico, que multiplica cosseno dessa monstruosidade aqui no meio, K, que é o valor chamado vetor de onda angular, vezes R, que corresponde à posição no espaço, que eu já tinha mostrado aqui para vocês, vezes ômega, que corresponde à frequência angular da onda, vezes o tempo, que eu já tinha mostrado aqui, mais φ. Φ corresponde a uma diferença de fase, que é esse valor aqui. Então, nessa equação aqui, para ela poder ser uma solução da equação de Maxwell, tem um detalhe. O valor de ômega tem que ser igual ao produto da magnitude de K, porque ele é um vetor, vezes C. Desse jeito aqui, eu não posso pegar um valor de K e um valor de ômega qualquer. Esses valores estão acoplados, eles estão relacionados. Além disso, o valor de K tem que ter um produto interno igual a zero em relação à amplitude, ao valor de E0. É para ter um E0 aqui embaixo. Da mesma forma, a gente pode construir a mesma relação para o campo magnético. Então, B de RT igual a B0, cosseno de K' vezes R, R é a mesma posição, uma posição qualquer, vezes ômega',
menos, né, perdão, menos ômega' vezes t, que é um tempo também, o tempo é o mesmo para os dois, porque a gente está lidando com a mesma situação, mais φ', que é uma outra diferença de fase. E tanto os valores de K' quanto de ômega' estão sujeitos à mesma relação. Você pode verificar também que, desenvolvendo as contas, os valores são iguais. Ou seja, ômega tem que ser igual a ômega', K tem que ser igual a K' e φ tem que ser igual a φ'. Desse jeito aqui. E a gente pode também definir um vetor n como sendo o vetor unitário da direção de propagação. Esse valor é dividido, sendo K, dividido pela magnitude de K. Assim a gente pode reescrever o valor do campo elétrico como o produto de menos n vezes o valor da função que determina o campo elétrico. O que isso quer dizer? Quer dizer que o campo elétrico e o magnético têm o mesmo vetor, ou seja, o mesmo comprimento de onda, que as amplitudes são iguais, que eles são ortonormais, então que o produto interno entre eles é zero, e que cada campo é normal em relação à direção de propagação, ou seja, o produto interno entre esse campo e a direção de propagação tem que ser igual a zero do mesmo jeito. Se está um pouco confuso, beleza, vamos ver aqui agora como que isso pode ser visto no GeoGebra. Mas antes, a gente tem aqui as equações, tanto para o campo elétrico quanto para o campo magnético. Elas recebem vetores e devolvem também vetores associados a esses conjuntos. Elas são funções vetoriais. Só que visualizar um campo vetorial da forma que a gente gostaria, naquele espaço 3D, é uma confusão. É ainda mais complicado e ainda mais difícil entender pela primeira vez alguns fenômenos como interferência, reflexão, espalhamento, difração, usando os campos vetoriais. A gente pode simplificar o problema assumindo que a onda se propaga numa direção específica, uma direção fácil, por exemplo, o eixo X, e que, portanto, o campo elétrico e o magnético, como são ortonormais entre si e ortonormais em relação à direção de propagação, apontam na direção Y e na direção Z. Desse jeito aqui. Assim, os vetores que a função receber aqui passam a ser grandezas escalares, o que facilita muito a nossa vida. Então, aqui, K, X, ômega, T e φ são apenas números. Isso vale para os dois. Isso é muito interessante. Além disso, a gente tem a mesma relação, ômega igual a K vezes C. E o resultado é isso aqui. Então, a gente tem a onda se propagando na direção X. A gente tem aqui o campo elétrico em uma direção e o campo magnético em outra. Produto interno aqui significa que isso, deixa eu pegar uma cor que se destaca, mas ao mesmo tempo não é uma cor muito clara. O produto interno entre isso aqui é 90 graus, um ângulo reto, né? O produto interno aqui também é zero, então 90 graus, desse jeito aqui. E além disso, vai ser difícil de conseguir visualizar, mas o produto interno entre o campo magnético e a direção de propagação também corresponde a 90 graus, portanto, corresponde a zero. Para a gente saber como cada um desses componentes aqui afeta a função de onda, vamos lá para o GeoGebra. Fiz aqui uma coisa bem legal, tudo isso está na descrição para baixar. Quem quiser pode encontrar lá. Vamos começar com uma única onda, né? Vamos exibir aqui a janela de visualização 3D, desse jeito aqui. Então aqui a gente tem a onda daquele mesmo jeito que eu tinha mostrado para vocês. Tá aqui, essa é a nossa onda, bem bonita, basta você olhar ali, você vai ver que deixa eu até fechar essa versão aqui, essa versão é inútil pra gente. Tem aqui o mesmo formato. Temos um campo elétrico em vermelho e um campo magnético em azul, seguindo essa convenção. Vamos então ver como que isso fica em uma única dimensão, porque a coisa é mais fácil em uma dimensão, né? Vamos ver aqui. Primeira coisa, amplitude. Quanto maior a amplitude, maior é a intensidade tanto do campo elétrico quanto do campo magnético. Olha só, quando eu mexo aqui, eu aumento a intensidade dos dois. Isso é bem importante. O valor de K, né, o número de onda, o valor de K está diretamente relacionado com a frequência, ou seja, a quantidade de ondinhas por segundo. Então, quero que você olhe aqui, por exemplo, entre o número 1 e o número 4. Quantos picos a gente tem aqui? A gente tem 1. Aí eu vou aumentar o valor de K e o valor vai aumentar bastante. Então aqui entre 1 e 4 a gente tem 1, 2 picos. Vamos aumentar mais ainda. Agora a gente tem 1, 2, 3, 4 picos entre esses dois valores. Então, quanto mais eu aumento o valor de K, mais eu aumento a frequência. Quando eu diminuo, eu também diminuo a frequência. Além disso, o φ simplesmente desloca a onda nesse sentido aqui. Desloca tanto para a esquerda quanto para a direita. É uma diferença de fase, que quando está zero, está nesse sentido, conforme você vai aumentando, a onda vai indo mais para lá. E o tempo é o tempo, né? Vamos animar o tempo para você ver do que isso quer dizer. Então animar está aqui. O tempo faz com que a onda vá se propagando
no espaço. Aqui nessa visualização a gente está também só com o campo elétrico, mas na visualização 3D a gente tem aqui os dois. Tá aqui a onda se propagando, e aqui eu posso brincar, né, com todas as outras opções. Lembrem-se que, por que a gente não está mexendo no ômega? Por que a gente não está lidando com esse ômega aqui? Porque o ômega está acoplado, a velocidade de propagação da onda é uma só, constante no meio, e, portanto, como a gente já está mexendo no K, é besteira mexer no ômega, porque ele está acoplado com o K desse jeito aqui. Legal. Agora vamos falar de interferência. Quando duas ondas eletromagnéticas compartilham o mesmo meio ao mesmo tempo, ocorre o fenômeno de interferência. Ou seja, a gente tem um campo elétrico e um campo magnético resultante desse encontro. Isso é dado simplesmente pela soma do campo elétrico de uma onda com o campo elétrico de outra onda. Campo magnético de uma onda com campo magnético de outra onda. Existem dois casos que merecem a nossa atenção especial. Ambos são na situação particular em que as ondas se diferem apenas pela fase. Ou seja, o valor de K1 é igual a K2, o valor de ômega 1 é igual a ômega 2 e o valor de φ1 é diferente de φ2. Caso a gente tenha uma diferença de fase comum que é dada por φ igual a φ2 menos φ1, desse jeito aqui. E a onda resultante é E0, amplitude, a amplitude delas também é igual, esqueci de dizer isso, que multiplica cosseno de kx menos ômega t menos cosseno de kx menos ômega t mais φ. Quando a diferença de fase é um múltiplo par de π, as duas ondas são iguais. Isso quer dizer que a onda resultante será obtida através da soma dos dois campos elétricos e, portanto, ela vai ter o dobro da amplitude. A gente chama isso de interferência construtiva. Como assim? Vamos colocar aqui dois valores para φ, certo? Desse jeito, e vamos colocar o mesmo valor para todas as outras grandezas. Então, E0 vai equivaler a 1, desse jeito. K, vamos deixar 1,6 mesmo para ser mais fácil. E o tempo é constante, né? E a velocidade da luz é c, exatamente a mesma. Tá aqui. Vamos deixar no tempo 0. Esse é o resultado. Então, a gente tem a primeira onda em rosinha e a gente tem a segunda onda em vermelho. E a interferência tá aqui. É uma onda que tem o dobro do tamanho, desse jeito aqui. Porque, claro, a gente vai estar somando 1 mais 1. 1 mais 1 é 2, é um valor bem grande. E como que é o legal disso aqui? Conforme eu vou aumentando a diferença de fase, essas duas ondas vão ficando cada vez mais fora de fase. No momento em que o pico de uma coincidir com o vale da outra, isso é meio chato de colocar, tá 3,1, mas o ideal é π, GeoGebra tem um pouco de problema com números irracionais, a interferência é nula. A interferência aqui tá quase nula porque não tá exato, mas a ideia é que a gente não tem onda, porque você vai estar fazendo 1 menos 1, resultado disso é 0. Conforme eu vou deslocando para lá, vai ficando mais construtiva, até que fica totalmente construtiva. E aí, quando eu vou deslocando a diferença de fase, vai ficando destrutiva, aí ela vai se tornando construtiva de novo, e segue um ciclo, né? Isso vai alternando. E aqui o mais legal é, você também pode mudar as amplitudes, desse jeito aqui, mas isso é meio sem graça, mas você pode mudar as frequências. E o resultado disso é que você pega duas ondas normais, e a interferência dá uma coisa maluca, né? Tipo isso aqui. É bem divertido brincar com isso aqui depois, se você tiver afim. Se você animar a propagação, você vai ver que o resultado é exatamente este aqui. E isso, como eu disse, é bastante legal. Aí vem a pergunta, por que você usou cosseno e não seno? Pois é, eu poderia ter usado seno sem problema nenhum. Só que aí, a diferença entre elas seria uma diferença de fase de π sobre 2. Vamos falar agora do espectro, né? A gente falou de luz e onda eletromagnética meio assim intercalando as duas coisas, é o mesmo troço. De fato, a luz visível é um tipo de onda eletromagnética, mas não é a única. A gente tem raio-x, onda de rádio, infravermelho, radiação gama, ultravioleta, tudo isso é onda eletromagnética. Elas se diferem pelo comprimento de onda, por consequência também pela frequência e pelo período. Isso forma o famoso espectro eletromagnético. As ondas de maior comprimento são as de rádio, então essas aqui são as menos nocivas, e as de maior comprimento são as mais nocivas, radiação gama, raio-x, assim por diante. Você pode morrer de envenenamento por radiação gama, por exemplo, ou raio-x. Por isso que o técnico de raio-x veste aquela roupa toda de chumbo, para evitar penetração de raio-x. Você não precisa porque você não faz raio-x todo dia, mas o técnico faz. Ele está lá todo dia tirando raio-x das pessoas, então ele precisa ter uma certa proteção. Então aqui a gente tem a frequência. Como eu já disse, quanto maior a frequência, maior o comprimento de onda aqui. E aqui a gente tem uma frequência menor, desse jeito aqui. Então aqui a gente tem uma frequência que é muito baixa, e aqui a gente tem uma frequência que é muito alta, deste jeito. E aqui a gente tem um comprimento de onda, inclusive comparado aqui, por exemplo, na onda de rádio, o comprimento de onda é cerca de prédios. No caso da onda gama é a cerca de núcleo atômico, e por isso que ela é
tão perigosa. E nesse espectro a gente tem a luz visível, que vai desde o infravermelho, passa pelo vermelho, amarelo, verde, azul, azul mais escuro, roxo, rosa primeiro, né, roxo, ultravioleta e vai embora. Para ser visível para os humanos, mas algumas cobras, por exemplo, conseguem enxergar comprimentos que nós não conseguimos. A gente pode também representar uma onda em número complexo. Eu vou falar disso depois com muito mais calma, mas você vai usar a identidade de Euler, que diz que E elevado a Iθ dá cosseno de θ mais I seno de θ. A gente faz aqui a substituição e a gente chega nesse resultado, parte real e parte imaginária. A parte que tem um I é a parte imaginária e essa aqui, né? E a parte real é essa aqui, que é exatamente igual ao que a gente chegou ali atrás, e é a representação em física moderna, em física quântica que a gente usa, mas relaxa, a gente vai ter uma sessão só sobre números complexos no próximo vídeo. Além disso, em uma equação eletromagnética é válida a relação que eu já disse, V igual a lambda F, ou seja, lambda e F estão acopladas. Então, você não pode escolher qualquer lambda e qualquer F e esperar que aquilo seja uma onda eletromagnética, porque ela não é. Ela precisa ser igual à velocidade de propagação da onda no meio. Essa velocidade varia, né? Tem aqui no ar, no gelo, na água, no álcool etílico, no vidro. Então, basicamente, dá para fazer uma corrida de onda eletromagnética, né? Eu pego essa garrafa, por exemplo, essa garrafa está cheia de água e eu pego o ar. E aí eu disparo um laser aqui, um laser aqui. E aí o laser do ar vai chegar mais rápido que o laser da água. Claro que a diferença vai ser muito pequena, seu olho humano não vai ser capaz de ver, mas alguns equipamentos conseguem checar que isso realmente acontece. Legal, terminamos a natureza ondulatória da luz. Vamos falar de natureza quântica da luz. Conforme a gente vai ver mais adiante no curso, quando a gente aquece um corpo, ele começa a brilhar. Isso acontece porque quando você aquece um corpo, você excita elétrons da superfície do material, esses elétrons aceleram e desaceleram, isso irradia luz. Um corpo negro é um corpo hipotético que absorve toda a luz que é incidida sobre ele, não reflete nada. Quando o corpo negro é aquecido, ele então começa a irradiar a luz. Só que esse conceito é ideal, né? Não corresponde a nenhuma coisa no mundo real, porque nenhum corpo tem essa propriedade. Mas os cientistas conseguiram bolar um aparato que é bem próximo disso, com uma precisão aceitável. Esse aparato é uma esfera que tem paredes internas aqui. Essa esfera é oca, então tem um espaço de vácuo aqui no meio. Ela é polida com níquel, uma parede dupla, assim por diante. E tem um buraco aqui. Esse buraco, os raios de luz entram por aqui e eles são refletidos dentro da esfera, desse jeito que eles ficam refletindo lá dentro. Ficam batendo e voltando, e com isso aquecendo o metal da esfera. E a ideia é que uma quantidade muito, mas muito pequena apenas de raios vá sair dessa esfera para cá. É quase um corpo negro. Agora, esse aparato foi construído, os cientistas estavam a explicar então como que esse aparato brilhava, mas ninguém conseguiu. Usando as equações de Maxwell, usando a natureza da luz. Ou dava errado com uma frequência mais alta, alguma frequência mais baixa, alguma temperatura mais alta, ninguém conseguiu uma coisa aceitável. Aí o Max Planck teve uma ideia meio radical, ele pensou, e se a energia que a luz troca com o corpo fosse descrita de forma não discreta, mas sim contínua. Em outras palavras, essa energia era dada por energia total igual H, que é uma constante de Planck, que ele determinou, vezes a frequência da luz sendo incidida, vezes o número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5 ou 0, e assim por diante. E, a partir daí, ele propôs aqui essa fórmula que descreve a energia emitida em cada comprimento de onda, em cada temperatura. Então é uma função que recebe onda, comprimento de onda, né? Recebe temperatura e devolve aqui a energia total. Um bom exercício de análise dimensional é fazer aqui, né? Para ver se corresponde ao que você quer. Sim, corresponde. E isso dava perfeitamente com dados experimentais. Mas deu certo, né? Mas a custo de quê? A custo de considerar a luz, a energia transportada pela luz como sendo discreta. O que era uma revolução para a época. Ninguém tinha pensado que isso poderia acontecer. Aí o Einstein analisou uma coisa chamada efeito fotoelétrico. O que isso funciona? Quando você incide luz sobre um metal, os elétrons, como eu já disse, absorvem energia e, se eles têm energia suficiente, eles saltam. Pela teoria clássica, a luz, sendo uma onda, ela deveria poder trocar qualquer tipo de quantidade de energia com um metal. E se você incidisse uma luz muito fraquinha, muito mesmo, nenhum elétron iria saltar. Só que o Einstein verificou que, a partir de uma certa frequência, não importava quão fraca a luz que você incidisse. Ainda assim, algum maldito elétron ia saltar. Ou seja, a luz ainda não parecia ser um contínuo, parecia que o mínimo da luz era uma partícula, e que essa menor partícula de luz encontrava um elétron, transferia energia e o elétron pulava. Você não conseguia colocar menos luz que aquilo não era nenhuma luz. E no próximo grau era um elétron saltando.
a luz parecia contínua. Aí ele desenvolveu essa fórmula aqui. A energia cinética do elétron que é emitido corresponde a HF, a mesma constante de Planck, vezes a frequência menos W. O que é W? W é a energia que o elétron precisa saltar. Ou seja, desde que esse valor aqui, H vezes F, ou seja, constante de Planck vezes frequência, fosse maior que essa energia aqui, um elétron, ao menos um elétron, iria saltar com energia cinética K. Desse jeito aqui. Ou seja, você supriria a energia cinética para ele superar o valor para saltar o elétron e, além disso, ele teria a energia cinética inicial, que é dada simplesmente pelo produto, como eu disse, constante de Planck vezes a frequência. Isso ele chamou essa menor unidade de fóton. E a energia do fóton passou a ser calculada por E igual a HF. Perdão se eu falei lambda F em algum momento, eu percebi agora que eu acho que eu falei é HF. Aí então, um cara chamado Arthur Compton, meio assim, que deu a evidência derradeira de que a luz também era discreta. Ele fez uma experiência em que a luz atingia uma quantidade infinitesimalmente pequena de luz, atingia um elétron. No conceito clássico, o elétron teria que ter absorvido essa luz, oscilado e emitido a luz com o mesmo comprimento de onda, mas com uma intensidade que dependia da intensidade da luz incidida. Só que não foi isso que ele observou. Ele percebeu que a luz emitida tinha um comprimento de onda maior que a luz incidida. Portanto, ela tinha menos energia. Mais ainda, o Compton percebeu que a variação no comprimento de onda dependia com o ângulo que o fóton fazia na direção da colisão. Com isso, ele derivou essa fórmula. Então, a diferença entre o comprimento de onda da luz incidida e a luz emitida, ou seja, esse delta lambda aqui, é igual a constante de Planck dividido por massa do elétron, vezes a velocidade da luz no meio, que multiplica 1 menos cosseno de θ. Ou seja, um fóton atingia o elétron, ocorria o espalhamento, o elétron ia para um canto, o fóton emitido para o outro, e o fóton tinha um comprimento de onda maior do que o comprimento de onda original. Isso dependia do ângulo que acontecia ali. Então é isso, a gente verificou que a luz também pode ser descrita de forma discreta, e a gente só começou a arranhar a superfície, porque tem mais coisa para ser analisada nos vídeos futuros. A gente também tem vários aparatos para produzir um único fóton. No começo era meio inviável pensar nisso, porque um único feixe tem zilhões de fótons, mas foi desenvolvido um aparato bem rudimentar, para os dias de hoje, claro, para a época era super avançado, que usava uma cadeia de decaimento radioativo de átomo de cálcio que produzia 2 fótons. E o primeiro fóton ativava o aparelho e o segundo fóton ia para um aparato que podia ou refletir ou permitir a passagem do fóton com igual probabilidade. E o experimento confirmava que não tinha coincidência, ou seja, ou o fóton ia para cá ou o fóton ia para cá. Hoje a gente tem um jeito muito mais preciso de fazer isso, que é através de pontos quânticos, que são semicondutores muito pequenos, que a gente ainda vai falar disso. E a gente detecta fóton usando uma cascata de elétrons, ou seja, um único fóton chega a uma placa semitransparente, que chega a um primeiro dinodo, e com isso ocorre uma liberação de elétrons para cá, mais elétrons para cá, mais elétrons para cá e assim por diante. Isso faz uma cascata com dezenas de fases. Isso produz um sinal elétrico, que é um sinal digital, e pode aí ser amplificado conforme a operação. Então, em suma, o que é um fóton? Um fóton é uma partícula elementar, é o quantum do campo eletromagnético e é a partícula mediadora da força eletromagnética. Isso aqui vai dar muito o que falar, mas bem lá para frente. A massa e a carga elétrica do fóton são zero, ele se move na velocidade da luz no meio, e o fóton é estável, ou seja, o fóton não decai para outras partículas. Além disso, um fóton tem uma energia, essa energia pode ser medida e envolve a sua frequência ou o seu comprimento de onda, né? Energia do fóton é igual a constante de Planck vezes a frequência ou constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, menor é a energia do fóton. Por fim, fóton tem uma projeção de spin, que pode ser 1 ou menos 1. Isso também é chamado de polarização circular esquerda ou direita, mas fica para outro vídeo. Resumo. A luz tem uma natureza ondulatória que é descrita matematicamente através das equações de Maxwell. E também tem uma natureza quântica, que é descrita através do conceito de fóton, e ambas essas naturezas são verificadas experimentalmente. Agora isso é importante, a luz pode ser descrita tanto quanto uma onda, quanto como uma partícula. Uma descrição não substitui a outra, eu não apresentei uma para jogar a outra fora, nenhuma das duas coisas. A gente vai lidar isso muito, mas daqui a alguns vídeos.
No futuro, a gente vai estudar interferência em fótons, não só em ondas, como a gente já fez, interações entre fótons e matéria, entre átomos, elétrons, mais especificamente, também, e isso depende da introdução de conceitos e formalismos que vão ser feitos nos próximos vídeos envolvendo estados quânticos. Valeu por você que assistiu, a gente se vê. Falou!